Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre alguns produtos e tecnologias que usamos até os dias de hoje e cujo nascimento se deve à própria guerra. Apesar de todo o caos, morte e destruição, a Segunda Guerra Mundial foi um grande campo de testes para produtos, marcas e tecnologias que usamos no nosso dia a dia. Foi devido às exigências daquele terrível conflito que a ciência avançou em áreas importantes. E nessa série de vídeos, falaremos sobre alguns dos produtos que nasceram dos escombros da guerra. O computador. Durante a guerra, os alemães e os japoneses empregavam equipamentos mecânicos que, à primeira vista, lembravam simples máquinas de escrever, mas que, na verdade, eram equipamentos avançados de criptografia. Por exemplo, uma mensagem escrita por uma máquina Enigma podia ser encriptada em mais de 100 bilhões de combinações possíveis. E como podem imaginar, tentar desencriptar uma mensagem assim à mão era impossível. E foi por isso que nasceu a ideia de se criar uma máquina que, baseada em certos princípios lógicos e matemáticos, fosse capaz de testar as combinações possíveis em sequência, numa velocidade e com uma precisão inimagináveis até então. A máquina, criada por uma equipe liderada por Alan Turing, apesar de ser eletromecânica, foi construída com base nos fundamentos básicos a partir dos quais os computadores modernos são projetados e construídos hoje em dia. E por isso, atribui-se a Turing a criação do computador como o conhecemos hoje, uma criação incentivada e impulsionada pela guerra. A penicilina. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, a penicilina já existia há 11 anos, tendo sido descoberta por Alexander Fleming em 1928. No entanto, a sua produção era extremamente difícil, praticamente artesanal, o que impossibilitava o seu uso massificado pela população em geral. No entanto, em 1941, com a guerra deixando milhares de feridos graves todos os dias e com problemas sérios de infecção no campo de batalha, uma equipe de cientistas de Oxford, liderada por Howard Florey, foi para os Estados Unidos à procura de apoio privado para o desenvolvimento de um método de produção em massa da penicilina, com a Merck se interessando pelo método, dando assim início à produção em massa do primeiro antibiótico criado pelo homem. Em 1943, o Comitê Norte-Americano de Produção para a Guerra ordenou um esforço extra para a produção de grandes doses de penicilina. E assim, em junho de 1944, quando a invasão aliada da Normandia começou, os Estados Unidos tinham em estoque mais de 2,3 milhões de doses de penicilina, o que salvou a vida de milhares de soldados que, de outra forma, teriam morrido de infecções graves. Quando a guerra terminou, esse método, já devidamente patenteado, foi obviamente empregado para a produção em massa da penicilina, mas dessa vez para a população civil. O M&M's. Entre 1936 e 1939, decorreu uma terrível guerra civil na Espanha. Uma guerra que colocou de um lado as forças fascistas de Francisco Franco, apoiadas pela Alemanha e pela Itália, e do outro lado, as forças republicanas, apoiadas pela União Soviética. Essa guerra também atraiu muitos voluntários e também muitos observadores e curiosos, como foi o caso de Forrest Mars, um empresário americano dedicado à indústria alimentar, responsável pela criação de marcas icônicas como a Pedigree e o arroz Uncle Ben. E durante a Guerra Civil Espanhola, Forrest Mars reparou em alguns soldados britânicos comendo um chocolate revestido com um xarope de açúcar, o que impedia o chocolate de derreter. E foi com base nessa ideia que pouco tempo depois, já de volta aos Estados Unidos, que em parceria com Bruce Murray, criou o M&M's, com duplo M fazendo referência ao sobrenome dos criadores. O produto foi lançado em 1940 e atraiu imediatamente as atenções dos militares norte-americanos, que adquiriram toda a produção de M&M's pelo tempo em que durou a guerra. Ou seja, entre 1940 e 1945, o M&M's foi de uso e consumo exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Com uma camada dura de xarope de açúcar envolvendo o chocolate, não derretia nas mãos, sendo perfeito para os militares destacados em regiões quentes, como as ilhas tropicais do Pacífico, o Mediterrâneo e o norte da África.
Quando a guerra terminou, os milhões de soldados norte-americanos regressaram a casa e deram a conhecer o M&M's ao mundo civil. Foi paixão à primeira vista, com o produto e a marca existindo até os dias de hoje. Fanta. No início dos anos 30, a Coca-Cola expandiu-se rapidamente pela Alemanha, transformando aquele país num dos principais polos para a produção dessa bebida. No entanto, em 1933, com a subida de Adolf Hitler ao posto de chanceler, e um ano depois, em 1934, com a instauração da ditadura nazista na Alemanha, muitas multinacionais começaram a ser nacionalizadas e a Coca-Cola não foi diferente. E assim, em 1938, a Alemanha tinha muitas fábricas da Coca-Cola prontas para produzir e engarrafar bebidas, mas não tinham o xarope do refrigerante. Para aproveitar todas aquelas fábricas, os alemães inventaram uma nova bebida gaseificada, com uma pequena percentagem de laranja. Uma bebida que em 1938 recebeu o nome de Fanta, derivado da palavra fantástica, eleita numa votação interna na própria fábrica. Com o fim da guerra, a Coca-Cola tomou conhecimento desse produto e, após testá-lo nos Estados Unidos, apercebeu-se do seu potencial comercial. E após algumas pequenas alterações na receita original, surgiu a Fanta que conhecemos hoje. A fita adesiva. Nas guerras, uma das maiores preocupações dos militares é manter a munição seca e protegida da chuva e da água. E isso não foi diferente na Segunda Guerra Mundial. Desde o final do século XIX que a Johnson & Johnson mantinha uma grande parceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos, criando curativos de rápida e fácil aplicação. E por isso, quando a Segunda Guerra Mundial começou, o exército dos Estados Unidos pediu a Johnson & Johnson um produto derivado daqueles curativos. Mas ao invés de proteger feridas, deveria proteger caixas de munições, mantendo longe a água e a umidade. O produto resultante, um adesivo à base de borracha, aplicado sobre uma tira leve e fina de lona plástica, foi amplamente utilizado para selar caixas de munições, já que era perfeitamente resistente à água, surgindo assim a fita adesiva. Fiquem atentos ao canal, pois no próximo vídeo teremos mais produtos e tecnologias que surgiram na Segunda Guerra Mundial. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e também o seu comentário.